Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a Márcia Rosa e eu estou passando aqui para deixar uma reflexão para as nossas vidas no dia de hoje. E hoje eu vou falar sobre intimidade com Deus. Como anda a sua intimidade com Deus? Como ter intimidade com Deus? É sobre esses temas que eu vou falar hoje e as consequências de vivermos uma vida relaxada na presença de Deus, de vivermos uma vida com um relacionamento frouxo com Deus. Ninguém quer viver um relacionamento frouxo. Ninguém quer um relacionamento superficial. E nem Deus. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse relacionamento com Deus. E você deve estar se perguntando, por que falar sobre intimidade? Intimidade com Deus vai muito mais além de uma troca. Hoje vivemos muito isso, essa barganha, essa troca com Deus, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Mas o Senhor está nos chamando nessa manhã, nesse dia, para um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de você saber até mesmo aquilo que o Senhor tem planejado, aquilo que o Senhor tem sonhado para você e para a nossa geração. Porque quando nós falamos sobre intimidade, eu vou fazer uma representação aqui de um casamento. Quando uma pessoa está muito tempo casada com a outra, só no olhar elas já conversam. Quando uma pessoa quer comer alguma coisa, você vai levá-la no restaurante, você já até sabe o lugar que vai levar, porque você já sabe o gosto daquela pessoa com o tempo. Porque com o tempo você vai ganhando intimidade com essa pessoa. E a intimidade, ela vem com se relacionar e você procurar querer conhecer aquela pessoa, agradar aquela pessoa, você querer não viver numa superficialidade. Nós somos uma geração que vive muito isso, na superficialidade. Eu vou me relacionar com aquilo que tem interesses para eu. E vivemos um relacionamento raso, superficial. Mas hoje, nessa manhã, nesse dia, eu te convido a você sair desse relacionamento raso e viver uma experiência com o Senhor extraordinária. O Senhor não quer só te abençoar. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento com você. Aí você pode estar se perguntando, como pode um Deus tão grande se importar com uma criatura tão pequena? É isso que faz dele um Deus tão grande e poderoso. Porque Ele nos ama, não é por aquilo que nós somos, é pelo que Ele é. E nós vamos ver em toda a história bíblica, Deus buscando atrair a atenção do homem. Deus buscando se relacionar com o homem, desde lá do Jardim do Éden. Nós vamos ver que lá em Gênesis fala que o Senhor, Ele descia na viração do dia para conversar com Adão, para se relacionar com o homem. E hoje em dia não é diferente. O Senhor, Ele quer ter esse relacionamento conosco. Mas nós vivemos tão distraídos, com tantas distrações, com tantas preocupações, que muitas vezes nos esquecemos de buscar o que é primordial na nossa vida. E hoje é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre buscarmos ter um relacionamento com Deus, mas um relacionamento, não um relacionamento relaxado de vez em quando, ou só quando Ele me abençoar, ou só quando as portas se abrem, ou até mesmo só quando as coisas dificultam. O nosso relacionamento com Deus tem que ser diariamente. E para expressar esse contexto, eu escolhi o livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, no seu versículo 6, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus. Ou seja, o povo, para representar essa história, eu escolhi o livro de Oséias. E Oséias é um dos 12 profetas menores. E representa muito bem isso, porque Oséias, ele era um profeta. E para representar o contexto que Israel estava vivendo, um contexto onde Israel foi tirado do cativeiro, foi liberto do cativeiro,
e ela foi se perdendo no meio do caminho, ela foi perdendo o seu relacionamento com Deus. Todas as vezes que nós preenchemos o lugar de Deus na nossa vida com outras coisas, nós acabamos abrindo espaço para que coisas que não são do agrado de Deus entrem na nossa vida. Israel estava vivendo esse contexto, ela foi se afastando de Deus lentamente, e o processo é lentamente, é degrau por degrau. Aí Israel foi se afastando de uma tal forma que ela já não tinha mais a identidade de filha de Deus, ela já não tinha a identidade de povo de Deus, ela começou a se envolver com outras questões que o Senhor disse para ela não se envolver, relacionamentos com pessoas que não era para se envolver. Então Israel, aos pouquinhos, ela foi perdendo a sua identidade de povo de Deus. E com isso, o Senhor levanta Oséias e fala para ele profetizar. Oséias casa com uma prostituta, representando o estado de Israel. Israel se prostituiu, Israel perdeu a intimidade com Deus, Israel perdendo a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, ela foi se afastando de Deus. Então, por isso é muito importante falar sobre intimidade, porque é sobre a intimidade, é o fogo que nos mantém firmes na presença do Senhor, é o fogo que nos mantém conectados com o nosso Criador. Israel foi perdendo esse relacionamento e, por consequência, o Senhor permitiu que Israel fosse entregado na mão dos assírios. Ou seja, Israel passou por grandes situações na vida dele, o povo de Israel, porque foram desobedientes, porque perderam o relacionamento com Deus, já não se relacionavam mais com Deus, as coisas que não agradavam a Deus não faziam mais importância para eles. Então isso é perigoso, perder a intimidade com Deus é perigoso, porque nós vamos abrindo espaço na nossa vida para entrar coisas que não é do agrado do Senhor. E o que acontece aqui? Você deve estar se perguntando. E aqui, esse conhecimento de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, não é conhecimento teológico. O povo de Israel não estava perecendo porque eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles não estavam perecendo porque eles não tinham conhecimento secular. Esse conhecimento aqui de Oséias está falando no hebraico, significa iada. O que significa iada? Significa relação íntima com Deus. O povo de Israel estava perecendo porque eles perderam a intimidade com Deus, porque eles já não se relacionavam mais com Deus. Então, a reflexão no dia de hoje é para que nós possamos fazer uma análise da nossa vida, uma autoanálise, e nos perguntar como anda o nosso casamento com Deus. Porque quando nós falamos de casamento, nós falamos de um contexto todo. Casamento é feito de altos e baixos, casamento é feito de felicidades, mas também de adversidades. Casamento, às vezes, a esposa pode passar por um período de enfermidade, e quando ela passar por esse período de enfermidade, o marido vai abandonar. E quando a empresa quebrar, a esposa vai abandonar o marido. Não. Então o casamento é sobre isso, é sobre companheirismo, é sobre intimidade, é sobre estar junto em todas as fases da vida. Então é esse relacionamento que o Senhor quer trazer, que o Senhor representa na palavra dele para nós, como um casamento. O Senhor quer que nós tenhamos esse nível de relacionamento com ele, na bonança, na diversidade. Aí você deve estar se perguntando, mas como eu posso ter esse nível de relacionamento com Deus? Meditando na sua palavra, períodos de oração, jejum, falando com Deus. E nós vamos ver que Jesus fazia isso o tempo todo. E você deve estar se perguntando, Márcia, mas como manter essa constância em Deus? Como ter essa vida de intimidade com Deus? Como ser fiel ao Senhor? Como se relacionar com Deus quando tudo está dando errado na minha vida? Como se relacionar com Deus quando as portas estão fechadas? Como se relacionar com Deus com um laudo médico que eu tenho poucos anos de vida? Como se relacionar com Deus nesse contexto de tanta diversidade, de tantas coisas que vêm para tentar atrair a nossa atenção, nos tirar do foco?
Como, Márcia, manter esse relacionamento com Deus? Sozinho nós não conseguimos. Não conseguimos sozinhos e por isso Jesus, ele pode te ajudar. Nós não vamos conseguir manter esse relacionamento na força do nosso braço, mas Jesus, ele pode nos ajudar, porque Jesus, ele é a referência que nos faz olhar que é possível, porque Jesus, ele se fez como um homem para viver a vida como nós. E Jesus, ele mesmo tendo uma agenda lotada, ele tirava períodos de estar ali com o Pai, de estar sós com o Pai. Como Jesus valorizou a intimidade, o estar a sós com Deus. Como Jesus valorizou isso. Então nós vamos ver o tempo todo nos evangelhos que Jesus, ele curava enfermos, Jesus, ele pregava sermões, Jesus, ele andava muito por muitos lugares, ele tinha uma vida estruturada, mas o segredo de Jesus é porque ele manteve o fogo aceso, é porque ele ia diariamente no Pai, ele ia diariamente perguntar: Pai, é da tua vontade, se não for, passa de mim esse cálice. Jesus, ele ia diariamente ao Pai, buscar direcionamento, buscar conhecer os segredos do coração do Pai. Jesus ia diariamente, porque Jesus declarava: a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que ninguém se perca. Então Jesus, ele estava o tempo todo buscando agradar o coração do seu Pai, porque quando a gente ama, a gente quer agradar, a gente quer fazer carinho. Quando a gente ama, a gente quer estar junto. Então, se nem eu e nem você, nós queremos um relacionamento frouxo, um relacionamento superficial, Deus também não. Deus quer um relacionamento diário com Ele. Sozinhos nós não vamos conseguir, mas leva para o Pai, coloca no colo do Pai, diz para Ele como está a sua condição hoje, fala para Ele como encontra o teu coração. Intimidade é sobre isso, é sobre ser autêntico, é sobre ser livre, é sobre descansar em Deus sabendo que Ele cuida de todas as coisas. Então eu deixo essa reflexão para o nosso dia hoje e que hoje nós possamos refletir como anda o nosso relacionamento com Deus. E que nós possamos levar ao Pai e pedir socorro ao Pai para que Ele possa nos ajudar a vencer essa tempestade, a vencer essas adversidades e que nós possamos ser mais que vencedores na presença dEle. Uma vida sem intimidade com Deus é uma vida de fracasso. É uma vida de fracasso porque é a intimidade com Deus que vai manter o fogo aceso e vai nos ajudar a chegar até o final. E a palavra do Senhor diz que aqueles que vencerem, há uma recompensa. Há uma recompensa para eu e para você nesse dia. Só que nós só vamos obter ela se nós formos até o final, se nós formos constantes. E para ser constantes, nós não vamos conseguir sozinho. Mas o Senhor, Ele pode nos ajudar. O Senhor, Ele pode, porque Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele venceu todas as coisas e Ele pode me ajudar e Ele pode te ajudar nessa manhã. Então, que nós não venhamos perder o iada, que nós não venhamos perder o relacionamento íntimo com Deus e que nós possamos nele ter uma vida de vitória. Que Deus abençoe suas vidas e eu sou a Márcia Rosa e eu deixo essa reflexão para as nossas vidas no dia de hoje.